Boa tarde, mais uma vez, retorno aqui para fazer mais um vídeo aqui explicativo, né, mostrando as configurações básicas aqui para a instalação do amplificador, amplificador estéreo, 2 canais, mais o player reprodutor Bluetooth, né, USB e FM, com controle remoto, né. Então vamos lá, então, as configurações aqui para você estar fazendo a sua instalação, né, desse kit aqui. Começando então com as configurações aqui do amplificador. A placa amplificadora digital, né, compacta, um tamanho bem compacto. Aqui temos a entrada para alimentação. Aqui temos as saídas para alto-falantes. Então, começando então por alimentação, né? Alimentado com fonte. A fonte pode ser entre 12 e 24 volts. Porém, ressaltando que para você ter aí a potência total, extrair toda a potência do amplificador, você necessita de uma fonte de 24 volts, no mínimo 5 amperes. Sendo uma fonte como essa recomendação, você consegue ligar alto-falantes de até 120 watts RMS em cada canal, né? Isso em 4 ohms, alto-falantes de 4 ohms. Amplificador estéreo, anunciado estéreo, canais independentes, né? Não é para não pode ser ligado em bridge. Quando o amplificador, a placa funciona desta maneira, aí isso já está anunciado no anúncio, né? Mas essa categoria aqui dificilmente é fabricada para trabalhar em bridge. Esse amplificador trabalha na configuração anunciada. Alto-falante de um canal, alto-falante no outro canal. Não pode ser ligado em bridge para somar potência. Somente em estéreo da forma anunciada. Então vamos para a alimentação. Então, aqui se tem um conector Borne, né, com 3 parafusos, 3 locais aqui para parafusar os fios. Como é que funciona? Seria então, positivo e negativo. Esse do meio aqui, o terceiro, no caso, é o standby, né? Ou seja, você alimenta positivo e negativo, e a única coisa que você vai fazer para o amplificador entrar em funcionamento, né, é conectar o standby ao positivo, né? Esse standby, no momento que ele se liga no positivo, o amplificador funciona. Então, se você, por exemplo, soldasse aqui, poderia mandar assim já, né? Mas a gente deixa separado, e o cliente faz da forma que ele desejar fazer essa ligação. É somente ligar, conectar o do meio ao positivo, né? Fazer um jump, que os dois se conectem, fiquem juntos, se tornando um só, o amplificador vai ficar ligado. Aí fica positivo, negativo, né? Então é ligado da forma daí em cima aqui, você solta o parafuso, né, para abrir ali, daí desce as chapinhas, você consegue colocar os fios, né? Então vai ficar nesta ordem aqui, positivo, positivo. Aqui o standby você liga junto ao positivo, né? Pode ser feito um jump, né? Um fiozinho que vem de lá até aqui, liga o fio da fonte positivo aqui e pega um outro fiozinho para conectar o standby ao positivo, ligando os dois juntos. Daí o último aqui, desse lado aqui da placa, é o negativo, ele vai ficar normal, né? Sozinho, negativo. Está embaixo, você consegue perceber, né? Conferir isso aí. É bem fácil de fazer essa ligação. Se você for técnico, tiver conhecimento aí bastante de solda, né? Só pode fazer um jump por baixo aqui também, não causando curto nas demais trilhas aqui. Você pode fazer um jump aqui, se você desejar, né? Ou fazer em cima. Isso pode estar sendo instalado ou fazendo outras instalações usando esse standby, mas não tem necessidade. Pode somente ligar junto aqui para ligar o amplificador. Então tá, alimentou então com a fonte. Aqui nós temos a entrada de áudio, né? Entrada de áudio, que você tem o cabinho que acompanha, o cabinho estéreo, né, normal, padrão, 3 fios, né? No caso do meio sempre é o Terra, o GND, né? Pode conferir embaixo. GND e os 2 canais aos lados, né? LR. Então, esses aqui são os trim pots, né, de ganho. Isso aqui é para ganho, é só regular o ganho do amplificador, né? Eles já vão pré-selecionados ali no máximo já, né? Só vai mexer nisso aqui se você estiver usando alto-falantes muito fraquinho no amplificador e querer
regular isso aqui. Mas o volume, aquele volume que você vai regular externamente lá depois de instalado, não é isso aqui. Isso aqui não é para estar movimentando toda hora. Isso aqui é somente para na hora que tu instala o amplificador, se precisar tirar um pouco o ganho, você tira. Mas se não, não é para mexer nisso aqui. Isso aqui não é um volume que você vai estar toda hora mexendo, né? Isso aqui é um trim-pot ali da placa, só de ganho da placa. Ele já vai no máximo. Se você quiser, se você querer colocar um potenciômetro de volume para dar volume toda hora ali quando você quer, aí essa instalação é feita externamente, não é lá na placa, né? Você vai instalar um potenciômetro aqui no caminho desse cabo, por exemplo. Depois do reprodutor, né? Você instala um potenciômetro. Tem o cabo do reprodutor, depois no meio desse cabo, então, antes de chegar no amplificador, você vai instalar um potenciômetro, né? A gente não vai explicar agora isso aqui é dependendo do uso aqui da ideia do cliente, ele instala um potenciômetro. Aí a gente pode estar fazendo uma explicação separada sobre isso, né? Isso vai ser instalado, no caso, no meio do cabo. Aí você regula o ganho do amplificador. Caso que, como é um cabo estéreo, o amplificador estéreo tem que ser um potenciômetro duplo, né? De 6 terminais ou usar 2 potenciômetros mono para fazer a regulagem independente aí dos canais. Mas aqui a explicação é somente o funcionamento aqui referente ao amplificador, a placa e fontes e alimentação e conexão de áudio, né? Então, já expliquei aqui a entrada, né, de áudio da placa, e aqui tem as saídas para alto-falantes. Então também já está aqui a marcação, ó, positivo, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, né? A impedância da placa é 4 ohms, né? Não pode ligar menos que 4 ohms. E o certo é você trabalhar com 4 ohms se você tem um bom desempenho de potência. Se você usar 6 ohms, 8 ohms ou mais, não tem problema nenhum. Só quando você vai aumentando, subindo essa impedância, você vai tendo menos desempenho de potência, né? Vai naturalmente vai diminuir a potência. Isso é algo natural. Então, aí você tem que calcular isso aí para você poder usar alto-falantes e com impedância aqui dê certo. Se você for casar a impedância, por exemplo, ligando mais do que um alto-falante em cada canal, aí você tem que ter a soma do resultado dessa impedância para não ligar errado, né? Se você vai ligar 2 alto-falantes de 4 ohms, não pode estar ligando em paralelo, por exemplo. Aí você vai estar jogando em 2 ohms e vai estar queimando a placa. Isso é só um exemplo. Existem várias associações que podem chegar aí mudar a impedância, né? Isso vai depender de cada alto-falante que você for usar, potência, etc. Mas isso aí é uma coisa, uma explicação que pode ser feita aí em específico aí a situação que cada cliente tiver, né? A gente pode estar passando essas informações. Então, alimentação, entrada de áudio, saída para alto-falantes. Vamos então aqui para a placa receptora de áudio, a reprodutora USB, né, receptora de Bluetooth, reprodutora de Bluetooth. Temos aqui então a placa, ela possui essa moldura de acrílico, né, você consegue retirar ela e encaixar novamente. Na hora que você parafusar, você parafusa com ela, fica firmezinha, né? Então tá, alimentação então, começando aqui, alimentação. Encaixa, né? Tem um encaixezinho aqui para encaixar certinho. Aí você vai ficar com alimentação dessa forma: positivo, negativo. Positivo para dentro, pode conferir embaixo também, né? Positivo e negativo. Vai emendar aqui a sua fonte. A fonte recomendada para alimentar o player é uma fonte entre 7 e 12 volts. A recomendação é você usar fontes dependentes, sim, para não estar tendo problemas de interferências e ruídos elétricos. Use uma fonte pequena aqui para o reprodutor e outra fonte maior, robusta, com a tensão ali, para trabalhar com o amplificador e ter potência. Já o player, uma fonte entre 500 mA, entre 7 e 12 volts já é o suficiente. Aí você evita interferências, ruídos e etc., né, ligando essas fontes então dependentes. Uma para o player e uma para o amplificador. Agora vamos para a saída de áudio. Então aqui, saída de áudio, conectou o conectorzinho, né, que é o cabinho que acompanha. Sempre o mesmo padrão aqui, ó, 3 fios estéreo, do meio é o GND, né, preto, até aqui tem as cores, né, o preto, ó, preto é o GND. Então aqui, ó, já alimentou
por exemplo, aqui nós temos a saída de áudio, né? Pode conferir embaixo, tem LO, RO, GND, saída, né? O de out. Então aqui, ó, por exemplo, tem aqui, saída do player, cabo estéreo padrão aqui, ó, do meio GND, e vai, da mesma forma, ele vai ser emendado, então, esse cabo no outro aqui, ó. Aqui nós temos o cabo, então, o do meio GND de saída do player, saída de sinal de áudio, e ele vai ser feito a emenda nesse outro cabo aqui, ó, da mesma forma, no mesmo sentido. Saiu do player aqui no meio, né? Vai entrar lá no meio também. Você escolhe o cabinho do meio aqui, ó, que é o GND, faz a emenda aqui e os outros sequentemente, os lados dos canais você vai emendar aqui, ó, né? Emendou aqui, meio emendou aqui e outro canal. Dessa forma, no caso, né, você emendando os três, né, nas posições corretas, o do meio jamais pode ser ligado errado, né? Se você ligar o do meio errado, aí você ligou tudo errado, não vai dar nada certo, né? Vai ficar errado, né? Os outros, se você inverter, só vai mudar os lados, né? Mas o do meio, esse aqui é obrigatoriamente você ligar certo, né? Que é o GND. Fez a emenda, isolou individual, né? Depois reforçou para ficar o cabo fixo, né? E não quebrar depois na emenda. A emenda é feita com solda, né? Se você fizer isso aqui só enrolado, não vai ficar bom. A recomendação é sempre usar solda nessas instalações, né? Quanto mais quando se trata de fiozinho fino, assim, né? Coisa pequena. Tem que usar solda, depois isolar e fixar. Reforçar ali o cabo. Tá, então dessa forma você já fez a instalação, né? Basicamente é isso aí. Então, acho que eu expliquei todas as questões. Aqui tem a questão da antena. Para você ter um sinal de FM, você dá um pingo de solda no fio vermelhinho que acompanha aqui, ó, e emenda um fio maior, ou bota um fio maior direto aqui, ou coloca uma antena, né? Se você tiver uma anteninha, melhor. Se você não tiver antena, você coloca um fio aqui maior, né? E leva ele para uma posição ali para pegar um sinal de FM. Basicamente é isso aí, então. A instalação do player, né? É bem simples. Só prestar atenção e passo a passo. Qualquer dúvida, né? Sempre antes de prosseguir na instalação, tendo dúvidas, chamar antes ali no WhatsApp para não errar e fazer a instalação errada, né? Sempre cuidar da polaridade quando você vai ligar, a polaridade de alimentação, para não ligar a alimentação no lugar errado, né? No borne errado. Sempre ter cuidado, passo a passo, você conferir sempre antes de alimentar na energia, você confere toda a instalação para ver certinho se não está errado, se não está em curto, alguma coisa assim. Então, é isso aí. Eu fico à disposição, né, para os clientes. A gente presta ali auxílio lá no WhatsApp, né? Isso é para os clientes, né? Quem não é cliente, a gente não consegue atender no WhatsApp ali, coisas mais, dúvidas específicas ali, a gente não consegue prestar atendimento, né? O nosso atendimento ali direto no WhatsApp, tirando as dúvidas ali em específico, o atendimento direto ali a toda hora, é somente para os clientes, né? Aqui no YouTube, só quando a gente tem tempo para responder alguma coisa básica para quem não é cliente. Os vídeos são específicos para os clientes. Então, é isso aí. Obrigado.